Existe um universo de distância entre conhecer igreja ou ter um encontro com a presença de Jesus. Quando você olha para a nossa igreja e para a vida que meu avô viveu, uma coisa é muito notória: intimidade com Deus. Porque a consequência de um relacionamento de intimidade com o nosso Deus é a manifestação do poder sobrenatural. Você já teve um encontro com Jesus? Você já foi impactado por uma chama viva que te levou para viver um chamado de vida aqui essa noite? Então uma coisa que certamente Deus está te chamando aqui hoje, essa noite, para ter é relacionamento de intimidade com Jesus, para que a gente possa um dia ter o privilégio, assim como Moisés teve, de falar a Deus face a face, como quem fala com um amigo. Quando você fechar os seus olhos aqui na terra, pelo que você quer ser lembrado? Uma vida que é levada pelas circunstâncias que nos são apresentadas, ou de vivermos aquilo que a própria Bíblia diz, que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Depois de tudo aquilo que Moisés viveu, Deus chega para ele e fala: Moisés, eu vou te levantar, eu vou te tirar do deserto. Você está aqui há 40 anos, mas você vai voltar para o Egito para libertar o meu povo. Da mesma forma como Isaías também foi impactado por esse encontro com a presença de Deus, depois de tudo aquilo que ele viveu, Deus pergunta na sua divindade, como esse ser triuno, como Pai, Filho e Espírito Santo, ele fala assim para Isaías: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías, ainda completamente impactado pela sua purificação, pelo perdão dos seus pecados, ele é completamente enviado pelo próprio Deus. Ele diz: Senhor, eis-me aqui. Assim como Moisés, apesar das dificuldades, você já parou para pensar que Moisés, que tinha dificuldade de fala, foi erguido pelo próprio Deus para viver um chamado de vida, para falar ao faraó do Egito? Eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são as suas limitações, mas deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite: se Deus te chamou para fazer algo, diga-se assim: eis-me aqui, porque Deus certamente vai te usar poderosamente. Não é pela sua força, não é pelas suas habilidades, mas é pelo Espírito Santo de Deus que está aqui hoje, essa noite, fluindo no meio dessa igreja. Exalta o nome do Senhor, porque o Espírito Santo está aqui para capacitar e enviar jovens para viver um chamado de vida aqui essa noite. O envio, o encontro com a presença gera o impacto de sermos enviados, gera o impacto de vivermos um chamado de vida, algo que tem um propósito. Eu falo isso constantemente para todo mundo que anda comigo. Eu não ganho um centavo para fazer ministério. Aliás, a minha vida seria muito mais fácil e confortável se não estivesse hoje pregando a palavra de Deus ou liderando jovens. Eu trabalhava no mercado financeiro, se fosse para ganhar dinheiro eu ficava lá. Estaria com a conta muito maior hoje, quando eu pedi demissão lá em 2013. Mas sabe por que eu pedi demissão lá em 2013? Sabe por que eu estou aqui hoje? Um garoto tímido, nascido em Curitiba, que está aqui hoje vivendo a sua vida aqui e sendo apedrejado, e sendo resistido, e sendo perseguido, e tudo isso faz parte. Por quê? Porque um dia os meus olhos viram um rei assentado sobre um alto e sublime trono, e o impacto da presença de Deus me trouxe aqui para te falar: existe um chamado de vida para aqueles que são impactados pela presença do Senhor. Exalta o nome de Jesus, porque Deus está fazendo aqui hoje, essa noite, com jovens, com vidas que estão aqui hoje ouvindo esta palavra. É impossível permanecer indiferente. É impossível não se arrepender diante da formosura, da santidade gloriosa de Deus. Mas eu acho que um dos principais impactos de ter um encontro com essa presença, de ver uma brasa viva, uma chama viva nos levar para um chamado de vida, está lá em Êxodo 33, versículo 11, quando a Bíblia diz o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com um amigo. O primeiro impacto, o primeiro resultado,
a primeira consequência, aquilo que é mais notório naquelas pessoas que tiveram um encontro com uma brasa viva, com a presença do Senhor, não importa a forma como isso aconteceu, intimidade com o nosso Deus. Quando você olha para a nossa igreja e para a vida que meu avô viveu, uma coisa é muito notória: intimidade com Deus. Eu lembro que a gente tinha um prestador de serviço, um advogado que não era crente. Ele vinha aqui e ele me relatou uma vez numa reunião, a gente estava numa reunião aqui, ele falou: Davi, seu avô tem uma áurea em volta dele. Eu falei: eu sei, é intimidade com Deus. Você já teve um encontro com Jesus? Você já teve um encontro com a presença de Deus? Você já foi impactado por uma chama viva que te levou para viver um chamado de vida aqui essa noite? Então uma coisa que certamente Deus está te chamando aqui hoje, essa noite, para ter é relacionamento de intimidade com Jesus, para que a gente possa um dia ter o privilégio, assim como Moisés teve, de falar a Deus face a face, como quem fala com um amigo. Não tem nada mais lindo de ver na vida de uma pessoa do que a consequência de um relacionamento e intimidade com Deus. Porque a pessoa não precisa falar nada, ela não precisa pregar, ela não precisa profetizar, ela não precisa fazer nada, ela exala essa presença, porque existe intimidade de alguém que fala face a face com Deus, como quem fala com um amigo. Eu queria que você fechasse seus olhos e diga comigo: Senhor, fale comigo face a face, como quem fala com um amigo. No dia que a gente tiver a intimidade que Moisés teve com Deus, o dia que a gente tiver a intimidade com o qual meu avô teve com Deus, aí a gente é levado para um outro patamar de vida. Não é só sobre ter um encontro com uma chama viva, com uma brasa viva, sobre uma sarça ardente. Não é só sobre ver um Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso é uma experiência que nos transforma, mas que nos leva a viver num relacionamento com o nosso Deus, que está aqui hoje, essa noite, te chamando para o seu quarto secreto de oração. E aí a gente vê a continuidade disso. Moisés, ele tem um encontro com aquela chama viva, isso leva ele a viver um propósito de vida para ser um libertador do povo de Deus. Ele passa a ter um relacionamento de intimidade com o nosso Senhor e falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Mas aí nós somos levados para Deuteronômio, capítulo 34, versículos 10 a 12. A palavra de Deus diz o seguinte: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó e todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as suas obras da sua poderosa mão e aos grandes terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Quando falamos sobre um encontro com a presença de Deus, e um dos principais atributos do nosso Senhor, que é a sua santidade, o primeiro impacto na nossa vida é arrependimento, que gera santidade. Num segundo momento, aquilo gera um relacionamento de intimidade, a gente se relaciona face a face com o nosso Deus, e diariamente somos tornados à imagem e semelhança do nosso Deus. Num terceiro momento, a gente vê um outro atributo do nosso Deus, que é o seu poder sobrenatural. Nós estamos aqui na igreja Deus e Amor, onde não apenas tivemos paralíticos levantando, pessoas largando suas muletas e levantando suas cadeiras de rodas. Eu falo que até mesmo a minha esposa e minha família é fruto do poder de Deus através do meu avô. Por quê? Porque minha sogra está aqui hoje e através de uma oração do meu avô, ela expeliu um tumor cancerígeno. Por quê? Porque a consequência de um relacionamento de intimidade com o nosso Deus é a manifestação de um outro atributo do nosso Deus, que é o poder sobrenatural. Se a gente pudesse aqui hoje, essa noite, resumir a igreja Deus e Amor numa só palavra, seria poder.
sinto Deus chamando pessoas aqui hoje para um chamado de vida, de relacionamento com o nosso Deus, para que o poder dele seja manifesto através de você. Eu sinto Deus chamando pessoas aqui hoje que estão na sua zona de conforto, que talvez estão esquecidos lá no campo, apacetando um rebanho há 40 anos no deserto, fazendo coisas que você sabe que você não nasceu para aquilo, mas mediante o impacto da presença do Espírito Santo aqui hoje, essa noite, eu quero declarar sobre a sua vida um chamado de vida, um propósito divino, o poder de Deus sendo exalado através de você. Exalta o nome do Senhor, porque o poder de Deus será manifestado através da sua vida. Aleluia. Nenhum outro profeta foi erguido em Israel como Moisés foi. Nem Josué, que entrou na terra e Moisés acabou não entrando. Por que eu falo sobre Êxodo 3, Isaías 6, Atos 9, Paulo indo para assassinar os discípulos de Jesus, e Jesus se manifesta a ele, um encontro com a presença. O conceito é o mesmo. Eu não estou falando aqui necessariamente sobre aquela sarça com fogo que não a consumia. Eu não estou falando necessariamente somente sobre uma visão que Isaías teve, ou um encontro que Paulo teve com Jesus na estrada de Damasco. Eu estou falando sobre o impacto da presença de Deus. Por que eu falo tanto sobre isso? Porque eu só estou aqui porque lá em 2013, na varanda dos meus pais, um dia eu estava esquecido no campo. Um dia eu não tinha motivo para acordar pela manhã. Um dia eu não tinha propósito de vida. O meu sonho de infância, que era jogar futebol, já tinha morrido há muito tempo. E um dia eu cheguei para o Senhor e falei: Senhor, eu acredito que o Senhor existe, mas eu não quero mais servir o Deus do meu avô ou o Deus dos meus pais. Se o Senhor existe, eu peço que o Senhor se manifeste a mim. Eu peço que o Senhor se revele a mim. E foram alguns meses de oração, até que num sábado à tarde, era mais ou menos umas 2 da tarde, eu já tinha almoçado. Eu lembro que não tinha ninguém em casa, meus pais tinham saído, eu não sei nem para onde. E eu entrei naquela varanda. Eu me lembro como se fosse ontem. E de uma forma figurativa, obviamente, eu vi uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu fui deparado com a presença de Jesus, a estrada de Damasco. Eu vi Deus com os meus próprios olhos. E eu estou aqui hoje falando: Ele é real. Exalta o nome do Senhor, porque Ele existe. E Ele quer ter um encontro contigo aqui essa noite, porque o nome dEle será glorificado através de você. Existe um universo de distância entre conhecer igreja, entre conhecer as normas da sua igreja, entre conhecer até mesmo a própria Bíblia Sagrada, ou ter um encontro com a presença de Jesus. Existe um universo de diferença entre você estar tentando entender o que Deus quer para a sua vida, ao invés de você ter um encontro com uma sarça ardente que não se consome, que te leva de uma chama viva para um chamado de vida. Existe uma analogia usada por um autor, onde ele usa um símbolo, em que ele escreveu esse livro, um símbolo de uma sacola. É algo simples, né? Sacola a gente lida aqui hoje. Quantas pessoas aqui hoje usaram uma sacola plástica, eu estou falando? Essa sacola, você vai no mercado e compra alguma coisa. E esse autor, ele pegou essa sacola, e essa sacola, ao longo da literatura que ele escreveu, ao longo de toda a sua obra, essa sacola ela voava ao vento. E à medida que o vento soprava para a esquerda, aquela sacola ia para a esquerda. À medida que o vento soprava para a direita, a sacola obviamente ia junto com o vento que estava guiando aquela sacola. E eu achei isso poderosíssimo, esse símbolo usado por esse autor, porque ela fala sobre algo muito mais profundo na nossa vida. Nós temos uma escolha. Quando falamos sobre ter um encontro com a presença de Deus, nós temos uma escolha entre viver uma vida como uma sacola levada pelo vento, uma sacola dada ao vento,
uma vida que é levada pelas circunstâncias que nos são apresentadas, ou de vivermos aquilo que a própria Bíblia diz, que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Se nós ouvirmos a palavra de Deus aqui essa noite, se nós olharmos para essas experiências de Moisés, de Isaías, até mesmo de Paulo, e nós vemos que eles estavam como sacolas plásticas dadas ao vento antes desse encontro, mas à medida que Moisés viu uma sarça que era completamente incendiada por uma chama que não consumia aquela sarça, ele é completamente transformado para viver um propósito de vida, um chamado divino. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui hoje, essa noite. Quando você fechar os seus olhos e voltar para casa para habitar com o nosso Deus, quando o seu tempo aqui na terra passar, e lembre-se que isso pode ser muito antes do que você pode imaginar. Semana passada tivemos a trágica morte, na verdade o trágico assassinato de um norte-americano, Charlie Kirk, que foi assassinado com um tiro no pescoço em praça pública. Quando você fechar os seus olhos aqui na terra, pelo que você quer ser lembrado? Quando você fechar os seus olhos aqui na terra, pelo que você quer ser lembrado? Eu digo isso porque eu lembro em 2015, quando meu avô fechou os olhos, e foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu já estava num processo de regeneração e de ser direcionado para um chamado de vida, para o propósito divino sobre mim. Eu lembro que eu estava aqui nesse templo lotado por 72 horas, manhã, tarde, noite, madrugada, e dezenas de milhares de pessoas, se eu não me engano, algo em torno de 50 a 60 mil pessoas passaram por esse templo para prestar homenagens ao meu avô, Davi Miranda. Eu lembro que estávamos usando a passagem que Paulo escreveu a Timóteo: olha, percorri a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Certamente meu avô foi lembrado pela carreira de fé que ele viveu. O dia que eu descansar aqui na terra e deixar aí tudo que eu luto e busco para os meus filhos, para a minha família, para a Charlotte, para o Davizinho que vem aí mês que vem, no dia que eu fechar os meus olhos, eu quero ser lembrado: olha, esse foi um homem que foi impactado por um encontro com a presença de Deus e viveu o resto da sua vida para propagar um evangelho genuíno do poder, da graça e salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, nosso Senhor. Eu já caminho para o fim, em cima de uma passagem tão conhecida de Paulo, quando ele nos escreve uma carta à igreja dos Filipenses, capítulo 1, ele diz a seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero te perguntar: você está disposto a abrir mão de tudo na sua vida pelo encontro que você tem com a presença do nosso Senhor? Você está disposto de abrir tudo aquilo que para você era de grande valor, aquilo que você talvez lutou por anos, décadas para conquistar? Quem sabe seja a sua segurança financeira, eu não sei. Talvez pessoas aqui estão tão focadas em outras coisas na sua vida, só que um dia você vai estar lá apacentando um rebanho do seu sogro, esquecido no deserto por mais de 40 anos, e um dia você vai ver uma sarça pegando fogo sem se consumir. Um dia você vai ver um Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Um dia você vai ser impactado pela presença de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que esse dia pode ser hoje. Exalta a sua voz, glorifica o nome do Senhor, porque a presença de Deus está aqui para trazer transformação e propósito de vida. Você está disposto a abrir mão de tudo? Você está disposto a voltar, quem sabe, para um sonho que já tinha morrido? Você está disposto a entregar tudo aos pés do Senhor Jesus aqui hoje, essa noite? Se simplesmente
nós tivermos a fé o suficiente de clamar em alta voz: Senhor meu Pai, eu quero ter o impacto de um encontro com a Tua presença. Eu quero ver uma chama viva que me leva aqui hoje para uma chamada de vida e um propósito divino sobre eu.